Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Aumentando a Eficiência no Seu Dia a Dia, é um curso associado à gestão do tempo e também vou explicar um pouco sobre trabalho padronizado e foco. A ideia é que você ganhe tempo para poder ser mais eficiente no seu dia a dia. Bom, o que está previsto nesse curso? O primeiro módulo que você vai ver agora é sobre a importância do trabalho padronizado da liderança para ter estabilidade na gestão. Logo em seguida, você vai assistir o segundo vídeo que fala de gestão de tempo, como ter acabativa, principalmente, né? E também, por último, finalizando o terceiro módulo, que é foco. Como manter o foco, como dizer não para as pessoas, né? Da melhor forma, de forma que você consiga ser mais eficiente. Então, para começar, eu queria que você refletisse um pouco como é o seu dia a dia. O seu dia a dia parece com isso aqui? Apagando incêndios, e as atividades básicas. Então, o que a gente quer é mudar esse parâmetro do seu dia a dia, fazendo com que você tenha mais tempo para poder efetivamente fazer melhorias. A gente quer deixar você livre desse apagar incêndios, que é algo que realmente incomoda os gestores, os líderes, sair desse modo e partir um pouco para ter mais tempo para você ser criativo, gerar melhoria no seu processo. Então, é um caminho que vai exigir de você disciplina e muito trabalho duro para seguir e compromisso para seguir com esse trabalho que eu vou passar para vocês. A nossa intenção é que você consiga ter mais tempo para melhoria e efetivamente consiga ter disponibilidade e compromisso de conseguir melhor desempenho na sua atividade, ser mais produtivo. E para isso eu trouxe aqui um vídeo do Jornal Nacional, onde é feita uma reflexão sobre produtividade. Não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países mais improdutivos do mundo. E aqui, então, eles vão falar um pouquinho sobre isso. A partir de hoje, o Jornal Nacional exibe uma série especial sobre produtividade, um assunto fundamental para o crescimento do país e dos empregos nos próximos anos. Os repórteres Fábio Turci, no Brasil, e Alain Severiano, nos Estados Unidos, mostram como é importante o trabalhador render mais e como isso faz diferença na economia. Em número de horas, o brasileiro trabalha muito. Trabalha mais do que o americano, o francês e o alemão. Mas ficar mais tempo no trabalho não significa produzir mais. Para produzir mais é preciso aproveitar bem essas horas trabalhadas. A gente costuma dizer que o dia passa rápido, que não dá tempo de fazer nada, né? É aí que entra o conceito de produtividade. Ser produtivo é fazer o dia render, é produzir mais no mesmo tempo. O Manuel levanta uns 15 metros quadrados de parede por dia. O Luiz, que é pedreiro experiente, faz o dobro, 30. A produtividade do Luiz é maior. Você é um cara que já produz com rapidez. O povo diz, né? Mas, na média, o trabalho no Brasil rende pouco. É o que diz essa consultoria com sede em Nova York, que mede a produtividade no mundo inteiro. Dos 122 países pesquisados, o Brasil aparece na posição número 81. Um trabalhador americano produz num dia o que o brasileiro leva quase 6 para fazer. O economista-chefe Bart Van Ark diz que chega uma hora em que a economia só consegue crescer se as pessoas ficarem mais produtivas. E nesse ponto, o Brasil tem decepcionado. Além de baixa, a produtividade no Brasil aumentou muito pouco nos últimos 20 anos, como mostra este professor. Apesar do país ter tido crescimento, nós não estamos ganhando produtividade nem no ritmo das economias avançadas, e muito menos das economias emergentes bem-sucedidas, como a Coreia, a China. Para produzir mais, chegar bem disposto faz diferença. O transporte de qualidade é fundamental. No horário de pico, o metrô de Nova York também fica lotado. Mas como ele vai para todo lado, a ida ao trabalho não é nenhum sacrifício. Kate diz que consegue se programar. Já quem vive em São Paulo se acostumou a uma viagem bem espremida. Com o transporte assim, uma parte da nossa força de trabalho, força física mesmo, fica no caminho. Toda amassada.
acabada, exausta para ir trabalhar. No trabalho, quem tem estudo, treinamento, produz mais. Só que a educação no Brasil vai mal, né? E aí a empresa perde tempo fazendo o que a escola não fez. Nesta empresa que desenvolve programas de computador, os novos funcionários ficam 120 horas aqui, em sala de aula. A unidade lá dos Estados Unidos não precisa de tanto. A empresa veio aqui para a Califórnia, um dos maiores centros de tecnologia do mundo, em busca de inovação. Aqui o tempo de treinamento dos novos funcionários é de apenas 30 horas, um quarto do tempo gasto no Brasil. Então, quando você tem excelentes universidades, academia ajudando, você tem o governo com leis mais simples, mais claras, ajuda você a ter um ambiente mais inovador e também mais produtivo. O ambiente de negócios no Brasil também não ajuda. Esta indústria farmacêutica, que existe em 150 países, investe pouco na filial brasileira. Para a matriz americana, pesquisar novos remédios aqui não é produtivo, porque perde-se muito tempo com autorizações. A gente já começa com uma desvantagem. Vocês são do Brasil, lá demora quase um ano para aprovar um estudo. Os Estados Unidos, a aprovação de um projeto de pesquisa lá demora de 2 a 3 meses, dependendo do caso, até menos do que isso. A tecnologia também faz diferença na produtividade. Em Nova York, esses operários constroem apartamentos dentro de um galpão. Se chover, a obra não para. Quando ficam prontos, os cômodos são erguidos por um guindaste. Como um brinquedo de montar, o prédio de 6 andares subiu em apenas 20 dias. O arquiteto Peter Gluck mostra que tudo veio pronto: o banheiro e até os armários. Com a tecnologia modular, o tempo de construção caiu pela metade. Um cômodo é separado do outro por drywall. Essa parede de placas de gesso, mais leve e mais fácil de instalar, é usada há muitas décadas nos Estados Unidos e na Europa. Ela aguenta peso e, com proteção acústica, não incomoda quem está do outro lado. Agora, esse barulho de parede oca, pelo visto, deixa muito brasileiro desconfiado. A tecnologia chegou até aqui, mas não pegou como nos Estados Unidos. As nossas construções continuam robustas. A maioria dos prédios sai assim, bloco por bloco, devagar, com bastante material desperdiçado. Bem diferente das construções americanas. Os prédios são erguidos sem sujeira no canteiro de obras. Segundo a construtora brasileira, 8 operários levam 9 dias para fazer um andar deste prédio. Se fosse com drywall, bastariam 3 dias. O consumidor final ainda não tem aceitado isso como uma inovação. É uma parede mais frágil do que a alvenaria, mas é uma parede perfeitamente viável. Produtividade significa a capacidade do país produzir mais barato, com maior eficiência, com melhor tecnologia, os bens que abastecem as nossas empresas e que abastecem as nossas famílias. Maior produtividade significa menores custos para quem compra esses bens. Amanhã você vai ver a relação entre a produtividade e o emprego no Brasil e nos Estados Unidos. Muito bem, você viu aí que nós, em termos de produtividade, estamos muito atrás, né? Além das tecnologias. Então, o que nós estamos trazendo aqui para você nesse curso? A partir de hoje, o Jornal
está trazendo para você algumas ferramentas para que você possa desenvolver no seu dia a dia e se tornar mais produtivo. Então, a primeira ferramenta é o que nós chamamos de trabalho padronizado da liderança. Então, o trabalho padronizado, o que é? É uma estrutura que permite você ter uma rotina e manter o foco naquilo que realmente importa. Te dá um processo para você obter resultado. Essa ferramenta ela é muito utilizada, vou mostrar alguns exemplos, para que a gente consiga efetivamente ter tempo para fazer as coisas e dedicar o nosso tempo da melhor forma possível. Eu costumo brincar que o tempo é a única coisa que o dinheiro não compra, né? Vamos dizer assim, né? Ele é igual para todos, né? Independente da sua função. Então, quando não tem trabalho padronizado, costuma acontecer, a nossa vida é uma loucura, é uma correria. Muitas vezes tem retrabalho nas atividades, a gente acaba tendo grandes variações e no fim do dia a gente chega com uma grande frustração e pensando assim, puxa vida, não consegui fazer tudo que tinha que fazer. A sensação é que você corre e não rende. O trabalho padronizado, por outro lado, é uma técnica que vai te permitir dar pequenos passos e conseguir ter um grande resultado ao final do dia. Seu sentimento no final do dia será de realização. Basicamente essa é a ideia. E para que ela possa ser elaborada, é importante você definir bem dois pontos que são diferenciados. Eu não sei se você sabe qual a diferença entre tarefa e compromisso. Normalmente, tarefa ela é relacionada às suas coisas, aquilo que você tem que fazer. Compromisso é algum compromisso que você assumiu com outras pessoas. Então, é importante que você tenha isso muito claro no seu dia a dia, né? A ideia da agenda do trabalho padronizado é que você tenha uma agenda para tudo que você vai fazer. Então, é importante você entender que tarefas é aquilo que você tem para fazer, né? E compromisso tem data e hora marcado e geralmente envolve outras pessoas. E aí um grande desafio é que você consiga ter uma boa administração dessas duas situações. Então, cada um no seu quadrado, que é tarefa, o que é compromisso. Mas nós vamos usar esse recurso, que é o recurso do compromisso, e colocar as nossas tarefas nesse compromisso. Então, isso nós vamos converter, né, uma tarefa em um compromisso com nós mesmos. Por quê? Porque sem uma agenda e sem estar anotado, você não consegue lembrar das coisas. Então, a mente humana não foi feita para ter memória e lembrança daquilo que vai fazer. Ela foi feita para pensar, para criar. Então, o ideal é que você use a sua mente para criar, não para se preocupar com aquilo que está agendado. E sempre lembrando que não é visto, não é lembrado. Muito bem, então o que a gente recomenda? O que eu tenho que padronizar, Alexandre? Minha atividade é muito genérica, todo dia tem coisa diferente, muito bem. Dependendo do seu nível, e esse quadro ele traz um equilíbrio muito interessante, quanto maior o seu nível, perceba que o maior nível está embaixo, tá, gente? Direção. Então, você aí tem que se preocupar com pessoas, desenvolver pessoas e definir metas, objetivos e checar se isso está acontecendo. Se você é um supervisor ou um superintendente, aí você já tem que, além dessas atividades, desenvolver pessoas e melhorar, você tem que fazer o trabalho do dia a dia. E perceba que a proporção do supervisor é 30-30, né? 30-33, né? E isso é mais ou menos o que a gente tem observado e recomenda na agenda desse gestor ou desse supervisor. E depois aí tem a parte operacional, que muitas vezes ela é muito mais de um trabalho braçal, né? Um trabalho repetitivo, e os operadores também dão ideias de melhoria. Mas, de maneira geral, essa é uma configuração onde se você combinar bem o processo, né, e melhorar o desempenho das pessoas, você vai ter um melhor resultado na sua empresa ou no seu dia a dia. Então, eu trouxe até um exemplo aqui, que é o exemplo da Embraer, que mostra bem essa distribuição como um objetivo. Não quer dizer que eles já façam assim, né? Mas isso foi um acordo que eles trabalharam junto com a equipe e basicamente tentam distribuir o tempo deles nessa proporção. Então, eu sugiro que você também faça isso. E para isso, você precisa ter uma ferramenta, que é o que nós chamamos do trabalho padronizado, que nada mais é do que uma agenda, um cronograma, que serve para você sincronizar todas as atividades da organização, inclusive não só a sua, né? Se você puder, claro,
negociar com o seu chefe e fazer essa organização dele para baixo. Ele tem as reuniões dele, você vai ter a sua. Então, é sair desse tipo de configuração que você está vendo aqui, ó, que é uma bagunça. Acho que a sua agenda deve estar assim, né? Se tiver o Outlook, algum sistema de gestão, esse é uma configuração normal que a gente vê e acaba acontecendo na maioria das organizações. O que a gente quer? Chegar, que é ter um padrão mínimo, não precisa padronizar tudo, isso também é importante, para que você vá seguir e vá fazer esse padrão, né, sendo melhorado. Então, aqui, por exemplo, ele separou horários sem reunião, horário com tempo requerido, que ele precisa de um tempo para ele, tempo recomendado, tempo de gerência geral. Então, ele separou na semana quais atividades ocupariam a agenda dele, né? Outro exemplo que eu trouxe aqui, esse é de um CEO. Percebam que é um exemplo, assim, bem arrojado, diria, né? CEO geralmente é assim, né? Tem tempo lá para ele fazer a meditação, treino, depois ele começa o trabalho, tem o que ele chama de Deep Work. Deep Work é trabalho duro que ele tem que fazer. E aí as reuniões internas, ele tem um horário das 11 às 4 para efetivar essas reuniões, fazer reuniões com a sua equipe. E no final tem as reuniões externas, né, que são reuniões que ele realiza com pessoas externas ou vai para uma atividade fora. E aí tem algumas outras adicionais aqui. Então, ele criou um padrão e dentro desse padrão ele tenta seguir da melhor forma possível. Então, eu trouxe aqui um exemplo prático de um coordenador de melhoria contínua, onde ele estabeleceu algumas, né, questões importantes. Por exemplo, e-mail. Ter horário para ler e-mail. E-mail não é para você ficar olhando toda hora. Tem que ter um horário, preferencialmente de manhã, porque se você olhar no final do dia, o que acontece? Você vai para casa preocupado com o e-mail que você recebeu. Então, ler e-mail no final do dia não é produtivo, né? O ideal é você ler ele pela manhã, eventualmente após o almoço. Você vê aqui que ele, no caso dele, ele combinou com o chefe dele que ele vai ler só de manhã. Se tiver alguma urgência, o chefe fala com ele, as pessoas procuram ele. E aí ele deixou tempo reservado para treinamento, tempo reservado para desenvolvimento de pessoa. Então aqui é de um coordenador Lean, é um líder também, né? Apesar de não ter funcionário. Então ele criou uma agenda padrão. Veja que tem lugares livres aqui que ainda, né, para ele poder incluir as tarefas que ele tem que fazer. Então é importante você criar esse tipo de modelo. Aqui é de segunda a sexta-feira. Ele começa às 7h30, né? 8 horas é o primeiro horário e depois... Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar para você esse formulário, um formulário similar a esse, para que você possa criar a sua agenda padrão, ok? Então, esse é o exercício final aqui desse primeiro módulo, é você pegar a sua agenda, mesmo que ela esteja no Outlook, e criar, né, avaliar o que pode ser padronizado. Não, Alexandre, todo dia eu leio e-mail, adoro esse exemplo. Então, põe lá e-mail, um horário para você ler. Todo dia você almoça, já 2 padrões importantes. Mas você vai incluir aquelas reuniões que são periódicas, né, que ocorrem toda semana, aquelas reuniões que ocorrem todos os dias, né, e aí tenta organizar. Existe sempre, importante, existem sempre, pessoal, sempre existe, a gente chama de imprevistos que acontecem, emergências, isso tudo faz parte da sua agenda e você não vai conseguir tirar, né, mas tenha pelo menos uma agenda mínima padrão. Então, minha sugestão para você, antes de ir para o próximo módulo, faça esse exercício. Nós vamos deixar um formulário disponível aqui para que você possa baixar e preencher esse formulário. Mas ele é relativamente simples, se não tiver, pega um Excel e faça o seu primeiro trabalho padronizado. E nos envie para que a gente possa, né, eventualmente dar algum palpite, alguma sugestão. Ok? Obrigado. Até o próximo.